Andréia Sadi e a Natuza Neri deram um show de jornalismo. Elas esfregaram os dados na cara do Ronaldo Caiado e desmilitarizaram a conversa rapidinho. O homem tentou fugir de responder sobre câmeras na farda inventando história de aliança de casamento. Vem ver essa jantada histórica ao vivo. Veja. E durante a entrevista, Caiado voltou a se posicionar contra o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais. Vamos ver. Eu escuto várias entrevistas e já entrevistei o senhor várias vezes. O senhor que tem a melhor polícia do Brasil. A melhor do Brasil. Eu vou fazer a pergunta, eu vou jogar para o senhor. Sem câmera corporal. Sem câmera. Na gestão do senhor foram cerca de 3 mil mortes em ações policiais, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança. Quando São Paulo, o Estado de São Paulo, implementou as câmeras corporais, os números caíram, reduziram ali. Tanto mortes causadas por policiais como mortes de policiais. Então eu pergunto para o senhor, se a câmera corporal protege o policial, por que o senhor é contra? Bom, você sabe dizer quantas alianças são roubadas por hora em São Paulo? Aliança? 45. Sabe que as pessoas estão deixando de usar aliança? Comprando uma aliança lá na loja lá de... Mas estou perguntando das câmeras corporais que protegem os policiais. Não, mas eu quero dizer para você o seguinte, esse dado ele é incompatível com a segurança da pessoa. Você anda com o celular na rua? Você anda com a sua joia na rua lá? Com a aliança na rua lá? Por que você anda em Goiás? E por que é a lei de mercado? Porque a gente tem que mostrar todo esse pessoal assim, é o seguinte, vem cá, o PT já tentou revogar a lei de mercado, mas não tem como. Por quê? Você chegar hoje e falar assim, qual é o seguro mais barato que tem no Brasil de carro? Goiás. Qual é o seguro mais barato de carga? Goiás. Qual é o seguro mais barato de joalherias no Brasil? Candidato, Goiás. eu perguntei por que o senhor é contra as câmeras corporais se elas protegem os policiais. Essa é a pergunta que eu fiz. É porque ao invés dela, tá certo? Dar liberdade para o policial ir ao confronto com o bandido, ele prefere se resguardar. Entendeu? Ele prefere se resguardar. Então, o que acontece? Naquele momento, se ele vai partir para amanhã, alguém que vai estar numa sala refrigerada, igual essa aqui, num ambiente pacífico, aí vai chegar aquele lá, olha aí, aqui teve uma agressão, eu não podia agir desse jeito. Ali, está vendo a câmera, mostrou que ele teve uma iniciativa, ele deveria ter falado mãos ao alto, se você falar alguma coisa, isso vai constar contra você. Então a pessoa tem que entender que nós estamos numa guerra hoje, é guerra. O Brasil tem 340 militares hoje, a maioria não estão homens de campo de guerra. O PCC e o Comando Vermelho tem mais de 100 mil pessoas hoje no campo de guerra. Candidato, os números não mostram isso, candidato. Os números hoje não mostram isso que o senhor está dizendo, que isso vai desmobilizar o policial que vai combater o crime na rua. Porque, olha só, as prisões, isso olhando para São Paulo, que foi um levantamento bastante sério, inclusive com a própria Força de Segurança, mostraram que as câmeras mudaram a realidade em muitos aspectos e não só o número de letalidade policial e do policial. Prisões em flagrante não caíram. Ocorrências de tráfico não caíram. Os registros de porte de droga e porte de arma aumentaram 78%, ou seja, a polícia seguiu sendo mais eficiente. Aliás, seguiu sendo eficiente, em alguns casos mais eficiente com as câmeras corporais e não o inverso, como o senhor está dizendo. Bom, esse dado aí, você sai desse dado e vai para a vida como ela é. Se você vai num dado. Agora, vem cá, esse dado aí, ele reflete a realidade? Você anda lá com esse laptop seu? Você anda lá com essa pulseira sua aí, com essa gargantilha aí? Você anda com o seu celular na mão? Então, isso não reproduz a realidade. A pessoa pode escrever o que quiser. Baus, eu quero te ouvir, e até uma frase que eu notei aqui, acompanhando a entrevista, que ele fala que ele é contra o uso de câmeras, porque ele diz para dar liberdade do policial ir para o confronto. Olha, Cosme, eu acho que tem um paradoxo aí do Caiado nessa entrevista, porque qual que é a pauta do Ronaldo Caiado, que ele sempre bate nessa tecla? É a segurança pública. E ele usa de argumento o fato de os indicadores, né, os dados, né, que ele rejeitou, né, que ele foi contra os dados que a Natuza e a Sadi expuseram sobre as câmeras, então esses dados não interessam, mas os dados sobre redução de violência em Goiás ele usa bastante. De fato, segurança pública sempre foi a grande bandeira, né, ou a vitrine, o trunfo do Ronaldo Caiado na sua retórica. Só que nessa entrevista, o que a gente viu que foi o grande ponto fraco dele, porque ele não conseguiu apresentar nenhuma proposta efetiva, nenhuma proposta ampla, estruturante na área de segurança pública. Ele repete uma retórica
né, um tanto populista, né, de linha dura contra o crime, etc., que é a linha que tem sido adotada já há muito tempo e que não está resolvendo o problema e apresentou ali uma proposta de uma polícia transnacional, ou seja, uma polícia compartilhada entre Brasil e outros 9 países aqui da América do Sul. Uma ideia que teria que ser articulada com os presidentes, com os governos dos outros países, que teria muita resistência interna da Polícia Federal, das Forças Armadas e que não diz respeito ao Caiado. Ele até pode sugerir alguma iniciativa de cooperação, etc., mas pensar numa polícia transnacional, eu nunca ouvi falar disso. Então, é um grande vazio no tema da segurança pública, então eu acho que tem esse paradoxo do Caiado, e ele que, na pandemia, teve uma postura muito importante de defender a ciência, os dados, etc., né, confrontar os negacionistas, nesse caso das câmeras corporais, dos policiais, que é uma política pública extremamente eficiente e comprovada, né, defendida por especialistas, por profissionais de segurança pública, o Caiado se comportou como um negacionista dos dados. De maneira geral, o que chamou a atenção nessa entrevista é que o Caiado ele tenta se apresentar como aquele político tradicional da direita, alguém que vai cuidar do povo, é um pragmático que tem que resolver o problema das pessoas, que tem que parar com essa história de briga, e me chamou a atenção que ele poupou o Flávio Bolsonaro, ao contrário do discurso dele nas últimas semanas. Ele preferiu muito mais atacar o Lula, responsabilizou Lula pelo tarifaço, isentou Trump e prometeu mais uma vez dar anistia para pacificar, né, como primeiro ato de governo para pacificar o país, sendo que a gente sabe que a anistia só vai incentivar quebradeira, enfim, tentativas de golpe de Estado. E aí, Demetrio, o que te chamou a atenção nessa entrevista do Caiado? O que me chamou a atenção, em primeiro lugar, Caiado, independente da entrevista, é um candidato da direita institucional, da direita democrática. Ninguém vai acusar, exceto o maluco, Caiado de querer dar um golpe de Estado, né? Mas esse candidato da direita institucional e democrática é refém da estratégia de campanha que ele definiu. Essa estratégia de campanha é, basicamente, aguardar um desmanche da candidatura de Flávio Bolsonaro e a transferência da votação de Flávio Bolsonaro para ele. Essa é a estratégia. E essa estratégia o torna refém do bolsonarismo, porque ele diz, eu vou anistiar, no primeiro dia eu vou anistiar os presos do 8 de janeiro. E ao mesmo tempo ele diz, quando o meu governo começa, vai acabar a avacalhação, vai valer a lei, vai ter ordem. Você anistia a avacalhação, o golpismo, e anuncia então o início da ordem. É uma contradição explosiva, mas ele vive no meio dessa contradição explosiva, porque ele definiu a sua estratégia de campanha da mesma forma e pelo mesmo motivo. Ele é incapaz de fazer a crítica do tarifaço de Trump. Ele atribui o tarifaço a Lula, o que é algo fora de propósito, contrafactual. Trump faz tarifaços contra o Canadá, contra os europeus, contra a Índia. Não é? Isso é política de Trump e tem uma série de motivos ruins, mas tem uma série de motivos para essa política. Não é culpa de Lula. Mas Caiado é incapaz de fazer essa análise porque ele sente que isso o afastaria do eleitorado bolsonarista. Então nós temos uma contradição que vai acompanhar sua campanha, aparentemente, que é o fato de nós termos um candidato da direita institucional que resolveu atuar como refém da direita não institucional. Gente, essa entrevista do Ronaldo Caiado teve um momento que merece atenção porque revela uma contradição bastante interessante no discurso do candidato. Caiado gosta de apresentar a segurança pública de Goiás como uma espécie de cartão de visitas da sua trajetória política. E tudo bem, se existem indicadores positivos, eles precisam ser apresentados e reconhecidos. O problema começa quando o critério muda dependendo de quem está apresentando o número. Na entrevista, Andréa Sadi questiona Caiado sobre as câmeras corporais. Ela lembra os números de mortes em ações policiais e pergunta algo bastante objetivo. Se existem experiências mostrando que a câmera pode proteger tanto o cidadão quanto o próprio policial, por que ser contra? E aí começa uma volta enorme. Caiado fala de roubo de aliança, celular, joias, seguro de carro, e a jornalista praticamente precisa dizer: candidato, mas eu estou perguntando das câmeras. Depois, Natuza Neri volta ao assunto e apresenta dados da experiência de São Paulo. Prisões em flagrante não teriam despencado, ocorrências de tráfico continuaram sendo registradas e outros indicadores de produtividade policial
não mostrariam essa suposta paralisia provocada pelas câmeras. E qual foi a reação de Caiado? Basicamente dizer, uma coisa é o dado, outra é a vida como ela é. Mas aí aparece a contradição, porque poucos minutos depois ele próprio utiliza dados de Goiás para provar que a política de segurança do Estado funciona. Ora, então precisamos combinar uma coisa, o dado vale ou não vale? Porque não dá para dizer, olha os números de Goiás quando eles ajudam o seu argumento, e quando aparece um número contrariando sua posição, responder que papel aceita qualquer coisa. Esse é o ponto mais interessante da entrevista. Não significa que toda política de câmeras corporais seja perfeita. Existem discussões legítimas sobre quando gravar, armazenamento das imagens, acesso ao material, privacidade, custo, protocolos e treinamento. Tudo isso pode e deve ser debatido. Mas o debate precisa ser feito com evidência. Aliás, câmera corporal não deveria ser tratada automaticamente como um instrumento contra o policial. Ela também pode ser justamente o contrário, uma proteção para o bom policial. Se aparece uma acusação falsa de abuso, a gravação pode mostrar exatamente o que aconteceu. Se existe uma abordagem correta, existe registro. E quando ocorre uma irregularidade, também existe uma evidência objetiva para a investigação. Por isso, aquela frase de Caiado sobre dar liberdade para o policial ir para o confronto talvez seja uma das mais importantes de toda a entrevista, porque segurança pública não deveria depender de liberdade para confronto. O policial precisa ter liberdade para cumprir a lei, agir quando necessário, proteger a sociedade e voltar vivo para casa. E isso é bem diferente. No final, Andréa Sadi e Natuza Neri fizeram aquilo que uma boa entrevista política precisa fazer. Perguntaram, ouviram a resposta e, quando ela não respondia exatamente ao ponto, voltaram à pergunta, sem gritaria, sem espetáculo, só colocando a declaração do candidato diante dos dados. E aí quem assistiu pôde tirar suas próprias conclusões.